Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre essa cláusula chamada Order By. Cara, assim, ó, para começo de conversa, até coloquei já aqui. Primeira coisa que você tem que se perguntar: você precisa ordenar os dados? Você realmente precisa ordenar os dados? A última coisa que você deve fazer na sua vida é ordenar os dados, porque você quer vê-los, você que está desenvolvendo, quer vê-los ordenados, sendo que isso não precisa acontecer no momento do consumo em que eles estão, em que ocorrer. Tá? Então essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. O order by é considerada uma cláusula pouco comum, tá? Pela Google, pelo BigQuery. O que isso significa? Que, primeiramente, diferente de todas as outras cláusulas, onde os dados são embaralhados e paralelizados, isso não acontece com o order by. Isso significa que somente um slot vai ser responsável pelo processamento dele. Tá? Quando isso acontece, dependendo da quantidade de recursos necessárias, além de consumir toda a memória desse slot, pode ser que o BigQuery acaba entregando um pouco de disco para realizar esse processamento. Então isso vai ficar muito oneroso. O desempenho vai lá embaixo, porque você sai de dado paralelizado quando você utiliza o order by. Tá? Eu falo aqui, ó, não são paralelizadas essas execuções. Ok? Então pergunta se você precisa realmente utilizar o order by. E se você for utilizar o order by, já coloco aqui a dica, tá bem claro. Faça isso por último, ou seja, a última coisa que você vai fazer no momento da entrega desses dados para serem consumidos é a aplicação do order by. E se precisar, tá? E se precisar. Por que você tem que fazer por último? Porque é o que eu expliquei já nos outros slides e vou falar de novo. Como você executa um full scan dentro daquela unidade de select que você está processando através de um from, se você utilizar o order by toda vez que você chama essa unidade de conjunto de dados, você está fazendo o quê? Você está utilizando um só slot para o processamento desse order by. Quanto menor o conjunto de dados para o emprego dessa cláusula order by, melhor. Porque mesmo que só um slot seja responsável pelo processamento, ele vai estar processando um conjunto menor de dados. Então utilize somente em último lugar. E, se possível, empregue filtros até que chegue na utilização do order by. Por que empregue filtros? Por que use filtros? Porque lembra que eu falei da ordem lá no começo? Na ordem das cláusulas, até citei o order by lá. Agora aqui eu estou falando de novo. Olha, o order by ele ocorre em último lugar. Tá? Então primeiro vem o where, depois vem o having, depois vem o limit e depois vem o order by. Ele ocorre em última instância. Por isso que quanto mais filtrados os dados estiverem até que chegue a execução do order by, que vai ser feita por um só slot, melhor será a sua performance. Tá? Outra coisa que eu falo bastante, que eu falo aqui, se possível, utilize a cláusula limit combinada com a cláusula order by. Vamos pensar uma coisa, muitas das vezes que a gente está ordenando os dados, às vezes para um dashboard, por exemplo, você quer, por exemplo, os top 10. Né? Os top 10, os top 10 produtos vendidos, por exemplo. Tá? Se você só precisa dos top 10 para mostrar nesse dashboard, por exemplo, por que você faz um order by ascendente, por exemplo? Tá? E por que você não limita esses valores em apenas 10 registros? Ah, mas o full scan não vai ocorrer de qualquer forma? Vai. Você está certo, você tem razão. Se você pensou nisso, tem razão. Tá?
Se você colocar o limite, o full scan vai ocorrer de qualquer forma. Tá? Mas o order by vai ocorrer em cima do limite de 10 ou de 1000, do que você colocar. Aqui, apesar deles estarem sendo exibidos um depois do outro, ou seja, o limite vindo depois do order by, não é o que acontece internamente no BigQuery. Internamente, o limite vem antes e depois vem o order by. Tá? Então, primeiro você vai aplicar o limite. Primeiro você vai se perguntar se você precisa ordenar os dados. Ah, preciso, ok, ordene. Faça isso em última instância, não ordene dados em selects intermediários. Tá? Ao menos que seja uma regra de negócio, que sempre tem que prevalecer. Aplicou o order by em última instância. Depois pergunte, eu preciso de quantos registros ordenados? Todos? Será que você precisa de todos? Faça essa pergunta. Geralmente você não vai precisar de todos. Tá? E aí você vai fazer o quê? Aplicar um limite de quantos registros você vai precisar. Sabe o que vai acontecer? Uma consulta comum fazendo um order by e uma outra onde você está limitando em 1000. Tá? Olha o que vai acontecer. Ela vai ficar 80% mais rápida. Pensa na sua vida 80% mais performática. Já venho falando sobre isso. Porra, um puta de um ganho de performance, não é verdade? Então, tem que aplicar.